Este trabalho tem como título Caracterização morfológica, estrutural e eletroquímica de um eletrodo de pasta de carbono obtido a partir da biomassa do casquilho do Guaraná, Paulínia Cupano. Os autores são Isabelle Santos, Robson Ferreira, Newton Falcão e Neila de Almeida Braga. Os eletrodos de pasta de carbono têm sido amplamente utilizados para o desenvolvimento de sensores eletroquímicos, por possuir inúmeras vantagens, como a facilidade de modificação superficial, a fim de aumentar a sensibilidade e seletividade do sensor, a alta condutividade elétrica devido à sua estrutura carbonácea altamente porosa e robusta, a propriedade de pré-concentrar espontaneamente espécies orgânicas e inorgânicas em sua superfície. Esses eletrodos podem ser obtidos a partir do biocarvão ou também, como são conhecidos, biochar, isto é, um material rico em carbono obtido a partir da biomassa, sob condições térmicas ideais e um fornecimento limitado de oxigênio. A maioria das matérias-primas utilizadas para fazer o biochar são resíduos sólidos ou resíduos agrícolas, o que torna o sensor de baixo custo. Na região norte do Brasil, o guaraná é amplamente utilizado para a produção de bebidas e xaropes. Para ser comercializado, esse guaraná passa por um processo de moagem, onde gera alguns resíduos sólidos, como o casquilho do guaraná. Esses resíduos podem trazer graves consequências ambientais ao serem descartados na natureza de forma inadequada. O reaproveitamento desses resíduos impulsiona essa pesquisa com o intuito de desenvolver e caracterizar eletrodos de pasta de carbono inéditos utilizando a biomassa do casquilho do guaraná. Métodos. Para avaliar morfológica e estruturalmente a formação do biocarvão, foram realizadas análises de difração de raio-x e foram obtidas imagens de microscopia eletrônica de varredura. Foi utilizada a técnica de voltametria cíclica para avaliar a faixa de trabalho e o estudo da cinética de reversibilidade do eletrodo de pasta de carbono. A área ativa foi calculada utilizando a equação de Handler-Lewis. Resultados. A figura 1 mostra o difratograma de raio-x do CG biomassa e do CG biocarvão, onde na linha lilás, no CG biomassa, é possível observar dois picos de difração localizados na região entre aproximadamente 11 e 15 graus e aproximadamente 20 e 25 graus, que são correspondentes à celulose cristalina. Para o CG biocarvão, há um halo amplo referente à quantidade significativa de carbono amorfo nessa mesma região. Ou seja, a pirólise diminuiu a cristalinidade do CG biomassa, enquanto as características amorfas aumentaram para o CG biocarvão. A figura 2 mostra as imagens de MEV do CG biocarvão, que foram obtidas através da pirólise da biomassa do CG. Na figura 2A, é possível observar os sulcos e fendas na superfície do material, enquanto na figura 2B mostra a superfície das partículas do pó, onde é evidenciada a presença de poros nesse material. Na figura 3A, é possível observar a janela de potencial, que foi obtida em um eletrólito de KCl a 0,5 mol por litro, onde é possível observar que a janela de potencial desse eletrodo está entre menos 1,5 volt a mais 1,5 volt, ou seja, uma janela de aproximadamente 3 volts. Na figura 2B, é possível observar os voltamogramas cíclicos numa solução de ferrocioneto de potássio em 1 milimolar, diluídas em KCl 0,5 mol por litro, para diferentes velocidades de varredura. Na figura 3C, é possível observar a relação entre o ΔP e a velocidade de varredura. E na figura 3D, é possível observar a relação entre a corrente de pico anódica e catódica com a raiz quadrada da velocidade de varredura. Essas características sugerem que esse eletrodo tem um comportamento de quase reversibilidade. A área ativa desse eletrodo foi calculada e foi obtido o valor de 0,295 cm². Assim, foi verificado um aumento da área desse eletrodo em comparação com a área geométrica, que foi igual a 0,196 cm². Conclusão. Através das caracterizações morfológicas e estrutural, foi possível constatar que houve a formação do biocarvão no Castilho do Guaraná. O DRX demonstrou halos amorfos característicos de materiais carbonosos e as imagens de MEV demonstraram principalmente a alta porosidade desse material. A caracterização eletroquímica mostrou que o eletrodo possui uma ampla janela de potencial, além de ter uma área ativa substancial. Foi possível obter um eletrodo de pasta de carbono de natureza ecologicamente correta, aproveitando resíduos que seriam descartados na natureza. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada.